Salvatins, como é que vocês estão? Bom, gente, aqui é a Clara com mais um resumo da lição da Escola Salvatina dos Adolescentes. Bom, gente, a lição dessa semana está muito especial e ela recebe como título Dons Espirituais. Vamos descobrir agora qual é o nosso texto-chave que se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6, que diz bem assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Bom, aqui na Bíblia nós vemos que Deus concede a todos dons espirituais, habilidades especiais que precisam ser utilizadas para a honra e glória do seu nome. E com essas capacidades de fazermos, nós precisamos dar sempre o nosso melhor. Mas infelizmente, poucas pessoas entendem realmente como é um privilégio e uma responsabilidade termos um dom. E muitas dessas, na maioria das vezes, agem com irresponsabilidade, quem sabe com preguiça, quem sabe desmotivadas, indispostas, ou ainda, quem sabe aquelas pessoas que nem sabem que receberam, que têm um dom especial. E saiba que os dons são dados para todos os seguidores de Cristo, para que um bem comum possa ser alcançado dentro da igreja. Mas para facilitar o seu entendimento, nós vamos usar uma ilustração. Então imagine aí o corpo humano. O corpo humano nós temos os olhos, o nariz, a boca, os dedos, a mão. Ele é um conjunto. Que assim, cada parte do nosso corpo tem uma função. A nossa mão a gente usa para pegar as coisas. A nossa boca a gente usa para falar, os olhos para ver, o nariz para poder respirar. E aí se vai e acaba que o nosso corpo funciona de uma forma perfeita. E os dons também. Todas as pessoas, cada pessoa recebe dons diferentes. Mas que como um corpo só, como a igreja, cada um possa exercer o seu dom, para que possa ficar um corpo perfeito, um corpo que todos saibam fazer as suas atividades e os seus deveres. E dessa forma nós podemos usar os nossos dons espirituais de uma maneira eficiente. E depois de nós descobrirmos o nosso dom e usarmos ele para a honra e glória de Deus, é como se fosse uma árvore, nós vamos nos descobrindo em Jesus. E essa árvore vai frutificando para a honra e glória de Deus. E como a gente vê no nosso texto-chave, os dons espirituais são diversos, mas são concedidos por um só Espírito. E todos, ao final, como eu disse, demonstrando a questão da igreja, são usados para um só dever. Por isso, nós não podemos desprezar, aquele dom é melhor que esse e tal e tal. E seja qual for o dom que Deus te deu, agradeça-o sempre. Mas às vezes a gente fica meio confuso e pensa que a gente não tem nenhum dom. E a Bíblia diz que Deus nos capacita e nos concede dons para que nós possamos usá-los de uma forma positiva. Gostaria que você pensasse em Guilherme Miller, por exemplo. Depois de alguns altos e baixos em sua vida, ele se tornou um estudioso perseverante na palavra de Deus. Você sabe qual era o método de estudo de Guilherme Miller? Bom, ele pegava a Bíblia e comparava os textos. E ele via se um texto estava em concordância com o outro. Quando ele encontrava qualquer coisa que não estivesse ali numa forma clara, ele procurava mais, lia outros textos para que pudessem estar o ajudando. Mas enquanto Guilherme Miller estudava, ele estava em profunda oração e comunhão com o Pai. E ele pedia fervorosamente para que Deus pudesse iluminar a sua mente. E Ellen White diz que os próprios anjos guiavam a mente de Guilherme Miller. Você já imaginou isso? Miller era um homem sincero e estudioso da palavra de Deus. E ele descobriu uma verdade valiosíssima, uma mensagem que precisava ser transmitida. Mas como ele faria isso? Ele era um homem super tímido. Ele nem conseguia se imaginar falando em público. Mas Deus resolveu essa situação e o capacitou. Concedeu a ele o dom de ensinar o que ele havia aprendido. E o resultado? Você conhece. Todos que ouviram o que Miller tinha a dizer foram impactados. Miller teve o privilégio de participar de um momento muito importante para a história. O surgimento de um movimento profético
E eu gostaria de te perguntar, que dom que você gostaria de ter? Se você estiver disposto a usá-lo para a honra e glória de Deus, acredite que Deus vai multiplicá-lo em você. E você será uma bênção aonde quer que você for, amém? Então, gente, esse é o desafio dessa semana. Se você ainda não descobriu qual seja o seu dom, peça a Deus para que possa te iluminar. E se você já sabe qual é o seu, esteja analisando para ver se você está usando esse dom para a honra e glória de Deus. Então, gente, é isso. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!